Tá cansado de perder dinheiro no mercado financeiro? Você já sentiu uma angústia, uma paralisia ali na hora de análise, onde um indicador diz compra e o outro diz vende? Eu não aguento, eu não aguento. A verdade é que muitos indicadores, por natureza própria, acabam dando sinais conflitantes. A maioria deles é baseada no preço, o que significa que eles estão olhando para o passado. Eles mostram o que já aconteceu e não o que está prestes a acontecer. E é isso que faz muita gente travar na hora de crescer o capital com opções binárias. A pessoa confia cegamente em indicadores, acreditando que vai encontrar o melhor indicador para opções binárias, quando na real o segredo mesmo verdadeiro está em entender o comportamento do preço e não em depender de fórmulas prontas como você vê ao léu aí na internet. E nesse vídeo aqui o que eu vou te mostrar é exatamente como limpar o gráfico e focar na ação do preço, que é a leitura mais pura e a mais importante que existe. Então vamos apagar primeiro todo esse ruído que a gente já tem sobre o mercado e mergulhar numa estratégia de trade que é simples, direta e eficiente. Você vai entender aí como que os grandes traders movimentam o mercado e como usar a alavancagem de capital também da forma correta. Isso tudo sem cair nas armadilhas que o mercado traz, que é o que faz tanto trader quebrar capital. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui é uma nova forma de você viver de trade. Não esquece de deixar teu like, deixar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal. Muitos indicadores, por natureza própria, acabam dando sinais conflitantes. A maioria dos indicadores é baseada no preço, o que significa que eles estão olhando para o que já aconteceu no passado. Eles te mostram exatamente isso e não o que está prestes a acontecer. E isso até mesmo pode criar uma falsa sensação de segurança, uma muleta que muitas vezes acaba te fazendo tropeçar. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a limpar tudo isso, você vai deletar todos esses ruídos e focar na única fonte de informação que é mais pura, que é a ação do preço, revelando ali na cor e na força de cada vela. É uma técnica simples que vai limpar o seu gráfico e principalmente clarear suas decisões. Vai aprender a enxergar o mercado aí como os grandes traders. Vamos ser sinceros, se você for olhar para um gráfico de um trader iniciante, você vai ver um emaranhado de linhas coloridas, osciladores pulando ali na parte de baixo, uns números piscando por todo canto do gráfico e, para quem não entende, parece até mesmo a cabine de um avião, né? Cheio de linhas, cheio de ferramentas. Aí quem está iniciando olha para aquela tela, olha para aquele gráfico e pensa assim, ó, nossa, quanta informação, que análise complexa, isso daqui deve funcionar. Mas qual é a realidade? A realidade disso é a confusão. A média de 9 cruza a de 21, aí dá um sinal de compra. Só que o IFR ele está sobrecomprado, que é um sinal de venda. E o MACD está perdendo fôlego, mas o preço acabou de romper uma resistência. O resultado você hesita, tá? Um dizendo compra, outro dizendo, outro diz compra. Então, quando você hesita, você entra tarde, você sai cedo, você vende e o preço dispara para a lua, você compra e o preço derrete e só te faz ter loss. Então, cada decisão vira um poço de ansiedade e incerteza na hora de operar. Esse excesso de informação a gente chama de paralisia por análise. Você tem tantos dados conflitantes que ou não faz nada ou pior, faz a coisa errada por puro desespero. Os indicadores que normalmente deveriam ajudar acabam se tornando seus maiores inimigos. Então pensa bem, a maioria desses indicadores é só uma fórmula matemática aplicada sobre o que o preço já fez. São um eco, uma sombra do que realmente importa. E o que realmente importa? O preço, apenas o preço. E é aí que entra o Price Action, abordagem que foca na análise do movimento do preço sem aquela poluição dos indicadores. A filosofia ela é simples e poderosa. Os movimentos no gráfico já vão refletir tudo que é relevante, incluindo notícias, dados econômicos e o mais importante que é a psicologia de todos os traders. Então, operar com gráfico limpo, o Naked Trading, não é ter menos informação na sua tela, é você ter a informação certa. É você focar no sinal e não no ruído, tá? Então os indicadores que estão ali fazendo ruídos, você não vai focar 100% só naquilo, mas sim no sinal. Então o primeiro passo aqui da nossa jornada hoje é um ato de libertação. Abre o gráfico da sua corretora que você está operando, aqui no caso da Metaro, clica com o botão direito em cada um dos indicadores e já vai excluindo. Você tem que sentir o alívio do que é o gráfico limpo, só com as velas mesmo. E agora sim a gente está pronto aqui para aprender a única coisa que importa, que é a leitura de cada vela, né? A história de que cada vela dessa nos conta. Beleza, nosso gráfico está limpo. E agora? Para onde que a gente olha? Nós olharemos para os protagonistas do mercado, que são os candles, as velas. Cada vela dessas aqui não vai ser só um retângulo colorido, vai ser uma imagem de uma batalha épica ali entre os compradores, que são chamados de touros, e os vendedores que são chamados de ursos, né? Lógico que dentro de um tempo específico. O corpo, né, que é onde o preço vai desenhando
Os pavios, que são essas listras que são deixadas em cima e embaixo, é isso daqui que vai nos contar quem ganhou essa briga, né? Quem está no controle, quem que está perdendo a força. Primeiramente, a cor dessa vela é a pista mais óbvia. Uma vela verde diz que o fechamento foi maior que a abertura, abre aqui na parte de baixo e fecha aqui em cima, então fechamento maior, e é onde os compradores vencem, né? Eles venceram essa rodada aqui. E uma vela vermelha diz que o fechamento foi menor que a abertura em cima e fechamento aqui abaixo. Então aqui os vendedores saem vitoriosos. Isso aqui é simples, né? Só que a verdadeira profundidade vai ficar dentro dos detalhes. A magia do Price Action é entender a psicologia por trás das velas, e não sobre você decorar dezenas de padrões com nomes estranhos tipo engolfo, harame, martelo, estrela cadente, enfim. Apesar desses padrões serem úteis, lógico, eles são só o resultado de uma lógica. Então se você entender a lógica antes disso, você não vai precisar saber de nome nenhum. Você vai conseguir ler qualquer vela e entender a história que o mercado está contando. No mercado como um oceano, usar um monte de indicador é como você tentar prever as ondas do mar, medindo ali temperatura, até mesmo velocidade de vento na praia. Já o Price Action é como você olhar diretamente para as ondas, né? Você vai ver a força, você vai ver a direção, vai ver o ritmo daquela onda. Você vê quando a onda grande ela está se formando e quando ela também está perdendo força, prestes a quebrar. Sabe quando você vê uma onda se formando, né? É diferente do que você olhar para o mar e perceber a onda. Você olha direto para a onda. Mesma coisa com o Price Action. E nossa missão é a gente se tornar fluente na linguagem das velas. Aprender a identificar não só a cor, lógico, mas a intensidade da cor, um corpo maior significando ali uma vela de comando, um corpo pequeno simulando uma briga entre os compradores e os vendedores, e os pavios, que são essas linhas finas, talvez sejam ainda mais importantes que os corpos. Eles são os rastros da batalha, mostrando até onde que o preço foi antes de ser empurrado de volta. Então já começa esquecendo aquela ideia que você precisa de um sistema super complexo. A complexidade ela vai ser inimiga da execução. Dentro do trading, clareza vai ser poder para você. E a clareza ela vai vir de um gráfico limpo e de um entendimento puro da ação do preço. Agora deixa eu detalhar para ti como é que você vai ler esses sinais, começando pelo básico, que é o corpo da vela. Vamos começar com o mais básico, que é o corpo da vela. O corpo vai ser a parte mais gordinha e colorida. E ele vai mostrar literalmente a distância entre a abertura e o fechamento dessa vela, tá? O tamanho do corpo vai ser a declaração mais clara e direta para onde que o mercado pode fazer o seu momento, né? A sua força. Pensa numa vela aqui de corpo gigante, né? Uma vela como essa, basicamente, ó, como essa daqui. É uma vela grande, vela de compradores. Uma vela longa e verde, ela tá quase sem pavio. O que ela tá dizendo? Ela diz que nessa região aqui os compradores estão trabalhando ali bastante, estão no comando, estão mandando, entende? E desde que a vela abriu, os compradores pegaram, né, o controle e não largaram mais. É por isso que a gente tem um pavio tão grande aqui, por isso que a gente tem uma vela tão grande aqui para cima. Isso daqui é de não ter dúvidas que há bastante força compradora. Só que, lógico, você não vai ver uma vela única assim, né? Até porque atrás a gente tem uma vela de venda dessas e também tem a vela de compra. Então, você não pode isolar isso, certo? Essas velas de força aqui basicamente serão impulsos do mercado, tá bom? São os movimentos que realmente levam o preço de um ponto A ao ponto B, como vocês podem ver aqui, ó. Iniciou aqui em cima e finalizou aqui abaixo. Se você tem dúvidas sobre direção, basta olhar para essas velas aqui, inclusive se elas estiverem repetitivas em um único tipo de vela, tipo só compradores ou só vendedores, melhor ainda, tá? Elas que vão mostrar basicamente onde que tá o dinheiro grande, onde que estão os big players, né? Nossa intenção é simplesmente pegar carona nesse movimento. Agora compara isso com uma vela de corpo pequeno, um corpinho minúsculo como essa, ó. É uma velinha muito pequena. Seja verde ou vermelha, tá? Ela conta uma história de indecisão, de equilíbrio. A distância entre a abertura e o fechamento é bem mínimo, né? Isso significa que os vendedores ou os compradores, eles ficam ali na queda de braço. Só que ninguém conseguiu ganhar de verdade, ficou naquele empate técnico, sabe? E principalmente se essa vela aqui estiver transparente e fechar, né, no mesmo valor inicial. E aí quando você vê uma sequência de velas grandes que vão começar a diminuir de tamanho, isso mostra que o movimento está perdendo força. Então, se a gente tem mais ou menos 3 ou 4 dessas velas verdes aqui em subida e começa a perder força, isso significa que o combustível está acabando, tá? A gente está no gráfico aqui agora da Apple. A gente percebe que dentro desses últimos minutos nós temos uma tendência de alta, tá?
a gente só não tem várias velas repetidas ainda, né? Mas agora, por exemplo, a gente está começando a ver o início de uma nova tendência, velinha aqui de comprador, mas eu vou procurar aqui uma tendência mais clara, certo? Beleza, olha só, 2 velas de comando por parte dos compradores. Se a gente pegar essa daqui também, temos 3, né? E mais uma, ou seja, isso daqui indica pra gente uma alta, tá? E é por isso que eu já vou fazer uma entradinha aqui por conta dessas velas de ignição. Leitura só por conta da vela, velas de comando. Entrei aqui comprado no último minuto, olha só, tivemos 4 ou 5 velas aqui e sendo 3 velas de comando, né? Demonstrando uma ignição muito forte por parte dos compradores, tá? A gente tem um contexto de alta também, olha só, a gente tem um contexto aqui que é o preço buscando topos maiores, buscando assim sua tendência, né, de alta, e aí a gente pode trabalhar nesses lugares aqui que o fluxo se demonstra mais forte, tá bom? Lógico, uma hora ou outra a gente vai precisar procurar outro tipo de área que não seja tendência, que seja mais ou menos como tá a Apple aqui, ó, que é um preço lateralizado. Isso daqui, o mercado de lado, é basicamente consolidação, né? O mercado respirando para poder voltar à tendência que vinha acontecendo anterior. A gente não tirou o zoom out aqui da Apple, mas a gente está em uma alta, tá vendo? A gente está em uma alta. Mas enfim, vamos pegar aqui esses 5 segundos finais da nossa entrada do Bitcoin. Entrei aqui com quase 10% e veio. Vamos ver. Beleza, veio pra gente. Então, a sua primeira tarefa vai ser o quê? Vai ser achar um gráfico, né, que ele esteja seguindo de fato uma tendência, tá bom? É o que eu mais acho fácil para você operar esse tipo de estratégia aqui. Então, acha um gráfico que esteja seguindo unicamente uma tendência. E só com isso aqui está na frente da maioria, tá? Porque você lê a energia do mercado, você sabe o que está acontecendo. E se fossem vendedores, essas velas, entraria vendido, tá? E se tivesse dentro de uma tendência de baixo, lógico. Dentro de uma tendência de alta, eu não faria essa venda de reversão. Outro detalhe importante são os pavios. Se os corpos não te mostrarem como que a batalha foi lutada, os pavios eles são aquelas linhas que te mostram isso, né? Aqui, por exemplo, o preço chegou até aqui nessa região, os compradores martelaram e estão trazendo esse preço lá para cima, tá? Então esse pavio aqui contou que o preço conseguiu chegar nessa região, certo? Então se os compradores ainda estão agindo aqui, faz sentido eu trabalhar com essa venda? Não faz. E é isso que vocês têm que pegar, esse feeling, sabe? Estudar o que está acontecendo em cada vela dessas que aparece para vocês. Porque mesmo sendo uma vela vermelha de vendedor, não é um gatilho para você entrar vendido. Pelo contrário, é um sinal de alerta mesmo. Eu vou deixar um material te ensinando as 5 velas mais fortes do mercado financeiro e eu vou disponibilizar lá no meu Instagram, tá? Basta você me mandar a mensagem força de vela lá na minha DM que eu te envio, tranquilo? Força de vela. Tá bom? Eu te envio a foto aí com a lista dos maiores. Lógico, combina isso daqui com algum operacional seu e vai lendo ali o price action puro, né, para você ter uma taxa de assertividade maior. E se você quer uma dica, primeiro você busca o impulso, né, identificar o movimento forte ali numa única direção, marcado, lógico, por mais de uma vela de corpo grande, e aí isso vai mostrar uma tendência imediata e você já sabe quem está no controle, né? Aí você opera a favor. Você sabe que nenhum mercado só sobe ou só desce, uma hora ou outra ele lateraliza. E depois de um impulso desse, normalmente o mercado faz essa pequena pausa, né, para poder respirar um pouco. E essa pausa vai aparecer no gráfico com velas bem pequenas, ou até mesmo uma vela com pavios longos, mostrando ali bastante briga por parte dos compradores e dos vendedores. É o mercado respirando mesmo. E essa pausa é a chave, a gente não vai entrar no meio desse impulso, lógico, porque o risco é bem maior. A gente vai esperar pacientemente pelo respiro deles. Mas é isso, magnatas, vocês perceberam aí como ler os corpos, como ler os pavios, né? E um tipo estratégico para você utilizar junto com a leitura das velas, tá? Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e entrar no nosso grupo do Telegram, onde acontecem lives ao vivo todos os dias. O link tá na descrição desse vídeo. Fechou? Valeu!